Bênçãos extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. Leitura bíblica, livro de Salmo, capítulo 112, versículos 1 a 6. A palavra diz: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Ditoso é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça, pois ele nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. O tema de hoje: geração poderosa. Uau! A minha recomendação: tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Será poderosa na terra a descendência dos que têm prazer na lei do Senhor. Faz algum tempo, li um estudo comparativo sobre duas famílias. No primeiro caso, um casal de alcoólatras deixou uma prole cheia de problemas. Vários suicidas, assaltantes, nenhum formado em universidade, 8 gerações depois viciados em drogas e prostituição. O segundo caso era de um casal de crentes que temiam a Deus e procuravam viver e ensinar os preceitos do Senhor. Nesta família, até 8 gerações depois, não havia um único caso de desvio de conduta moral. Vários concluíram a universidade, todos eram cristãos e constituíram lares cristãos. A geração dos retos será abençoada. Cada filho que nascer terá sido gerado na harmonia do casal, com amor e santidade, sem conflitos e sem culpa. Um ser gerado em meio a conflitos, sem amor e sem pureza moral, terá sérios estigmas que certamente resultarão em problemas de todo tipo desde a sua geração no ventre materno. A descendência dos que têm prazer na lei do Senhor será de fato moral e espiritualmente poderosa na terra. Palavras que alimentam. Gostaria de me deleitar na mensagem bíblica de hoje, mas dando foco nos versículos 1 a 3. Exposição bíblica. Grande deleite nos mandamentos de Deus. No Salmo 112, formam uma unidade com o Salmo 111. Vemos isso na estrutura e extensão de ambos os salmos. Eles são idênticos em estrutura, ambos são um acróstico, uma forma estilística especial na poesia. Neste, a primeira palavra de cada versículo parte de uma parte ou grupo de versos começa com a próxima letra do alfabeto hebraico. No Salmo 111, o Senhor é louvado em suas obras e maravilhas. O Salmo 112 descreve as características daqueles que temem o Senhor e suas bênçãos. Essas características são as dos remanescentes, formado na escola de Deus, por meio da qual eles agora mostram as características de Cristo. A vida de Jacó é uma ilustração disso. O Salmo 111 é sobre Deus. Compare a primeira tábua de pedra. O Salmo 112 é sobre o homem. Compare a segunda tábua de pedra. Como o salmo anterior, este salmo começa com a expressão louvai ao Senhor ou aleluia, que é ao mesmo tempo uma chamada. Referência a Salmo 112, versículo 1. O último versículo do salmo anterior afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 111, versículo 10. Este salmo segue e continua com ele, pois aqui o salmista começa pronunciando bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Esta é outra indicação de que os dois salmos pertencem um ao outro. O homem que teme ao Senhor é verdadeiro a respeito do Senhor Jesus em um sentido absoluto, mas também se aplica a todos os que possuem suas características e vivem por elas. O Salmo 1 também começa com bem-aventurado homem, uma descrição que é perfeitamente respondida por Cristo. Aqui o Salmo 112 encontramos o remanescente adornado com as feições de Cristo.
é com eles como Rebeca, que está adornada com as joias de Isaac. Isso se aplica a nós na medida em que Cristo está tomando forma em nós. A seguir, o salmista fala do que caracteriza aquele homem que teme ao Senhor. Seu temor ao Senhor é evidente no grande deleite que ele encontra em seus mandamentos. Medo não é ansiedade, mas temor. Ligado a esse medo está o deleite, mesmo um grande deleite, o que deixa claro que não há ansiedade neste medo. É impossível dizer que alguém teme ao Senhor quando seus mandamentos nada significam para ele. Aqui, esses mandamentos são os da lei. O crente do Antigo Testamento que vive em um relacionamento vivo com Deus ama ter na lei de Deus, porque ali está escrita a vontade de Deus. Nela ele conhece melhor a Deus. A alegria dos mandamentos de Deus não consiste apenas em estudá-los, mas também em vivê-los. Nós, crentes do Novo Testamento, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se entendermos um pouco o que é a graça, nosso desejo de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas será grande. A expressão desse desejo não é tentar guardar a lei, mas que estejamos dispostos a ser guiados pelo Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito nos ensina a conhecer a palavra de Deus e nos dá poder para fazer o que a palavra de Deus nos ensina. O homem que teme ao Senhor e encontra grande prazer em seus mandamentos será ricamente abençoado. Conforme versículo 2, as bênçãos mencionadas são tipicamente judaicas e não tipicamente cristãs. Que sua descendência será poderosa na terra é uma bênção especificamente judaica, conforme Deuteronômio 28, versículos 1 a 4. Agora Israel ainda não é poderoso na terra, mas estará no reino da paz. Esta bênção será desfrutada no reino da paz. Isso também se aplica à bênção com a qual será abençoada a geração dos justos. O remanescente consiste naqueles que temem ao Senhor. Eles são chamados aqui de retos, os retos, conforme Salmos 111, versículo 1. Eles fazem o que é certo ou justo aos olhos do Senhor. Referência Êxodo 15, versículo 26. A bênção do homem que teme ao Senhor e se deleita em seus mandamentos também diz respeito à sua casa. Referência versículo 3. Nela estarão riquezas e riquezas. Ele terá a abundância de todas as bênçãos terrenas. Conforme Deuteronômio 28, versículos 1 a 14. A nós que pertencemos à igreja, o povo celestial de Deus, aplica-se que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Jó era um homem abençoado, mas perdeu tudo. Isso foi feito por Satanás, mas com a permissão de Deus, porque ele tinha um propósito para isso. Isso não acontecerá no reino da paz, porque Satanás será amarrado. Além das posses terrenas, o justo também tem uma característica espiritual, e essa é a sua justiça. Isso aponta para as suas ações justas. A palavra hebraica para dar esmola está relacionada com a palavra justo. Em alguns manuscritos do Novo Testamento encontramos duas expressões gregas nos dois primeiros versículos de Mateus capítulo 6, a saber, fazer justiça e fazer benevolência, ou dar esmola. Mateus 6, versículos 1 e 2. Ambas as expressões podem ser uma tradução de uma e a mesma expressão hebraica, ou seja, tzadik. Seu significado é fazer justiça e dar esmola, conforme Salmos 112, versículo 9, onde esses termos são usados. O justo mostra em sua vida que conhece a Deus ao lidar com seus filhos e suas posses da maneira que Deus deseja. Essa situação não tem apenas valor temporário, mas dura para sempre. O salmo anterior diz isso de Deus, Salmos 111, versículo 3. O que é verdadeiro para Deus, também é verdadeiro para os justos. Geração poderosa. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, damos-te graças, Senhor, porque nos ensinastes a ter prazer na tua lei. Ajuda-nos a transmitir esta bênção aos nossos filhos, filho de nossos parentes queridos, familiares e a cada um que está ouvindo esta mensagem.
Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.